Olá pessoal, tudo bem? Bom pessoal, domingão, né? Um dia depois do clássico Corinthians e Palmeiras, 2-1 pro Palmeiras. Eu não ia fazer esse vídeo, mas eu vou fazer porque talvez, né, por um milagre, chegue pelo menos ao presidente do Corinthians hoje, que é o Duílio Monteiro Alves. Ô Duílio, pelo amor que você tem pelo Corinthians, renuncia. Vou fazer esse pedido pra você. E eu não vou aqui dizer que você é menos corintiano do que eu, porque essa não é a minha função, né, como torcedor e como pessoa também, de julgar outros, né? Mas renuncia, cara. Renuncia. Para não corrermos o risco de termos mais uma gestão de vocês, do lado de vocês, dessa situação do Corinthians que só levou o Corinthians para essa situação. De um clube que não consegue ganhar do seu arquirrival. E mais do que isso, né, que se equipara ao Remo, um time de Série C, né? E tem que comemorar mesmo vitória nos pênaltis contra um time de Série C, porque o Corinthians se equiparou a isso. O Corinthians se tornou exatamente isso, né? Um time que de Série C que está jogando a Série A. Essa é a realidade. Embora o Corinthians tenha a quinta maior folha salarial do Brasil, o futebol do Corinthians é futebol de time de Série C mesmo, que se equipara igual, que perde lá fora de casa e ganha na Bacia das Almas e ganha nos pênaltis, enfim. Tem que sair comemorando como se fosse uma Copa do Mundo mesmo para esses jogadores que fracassados, jogadores que não tem mais expectativa de nada, estão ali mesmo para encerrar a carreira e tem que agradecer realmente a Deus, a família, pelo fato de estar terminando a carreira num clube como o Corinthians, né? E terminando a carreira afundando o Corinthians, né? Então eu peço pra você, cara, suma do Corinthians, renuncia, chega na imprensa, faz essa coletiva e fala assim, ó, estou renunciando para essa tragédia que foi a nossa situação não aconteça mais no Corinthians. Que outra diretoria entra no Corinthians e pelo menos faça alguma coisa diferente. Que coloque esses jogadores no banco até vencer o contrato. Coloque Gil no banco, coloca Fagner no banco, coloca Fábio Santos no banco, coloca jogadores aposentados no banco até vencer o contrato desses jogadores. Ah, mas vai botar na justiça. Coloca, não tem problema. Coloca na justiça, não tem problema. O que não pode é o Corinthians estar refém de jogadores que não acrescentem nada. Que escala jogador porque tem dívida com eles. Isso não pode. Isso que não pode. E o sinônimo da incompetência sua, Duílio, começou lá quando você colocou Roberto de Andrade como diretor de futebol do Corinthians. Porque esse cara já foi presidente do Corinthians e colocou o Corinthians em dívidas. Assim como André Sanches, assim como o próprio Mário Gobi. Já passou da hora, isso aí eu venho falando há muito tempo, ó, que já passou da hora de trocar essa diretoria. Essa diretoria do Corinthians só vai levar o clube pro buraco. Essa é a realidade. E se continuar dessa forma, é Série B. Vai cair para a segunda divisão e merecidamente. Merecidamente. Então, o que eu peço realmente, Duílio, é que você chegue e mostre sua incompetência, fala assim, reconheça, ó, fui incompetente como presidente. Eu sei que você não vai fazer isso e muito menos você vai ver esse vídeo, talvez. Mas que serve também de alento para alguns torcedores que estão indignados com essa situação que está o clube. O Corinthians está numa situação terrível, terrível. E o Corinthians corre um sério risco, sim, de se tornar pior do que o Cruzeiro, porque o Cruzeiro voltou da Série B, jogou bem contra o Corinthians, jogou bem contra o próprio. O próximo jogo do Cruzeiro foi contra o Grêmio, venceu ontem de novo, e assim vai. É um time assim não tão forte, mas é um time que pelo menos está mostrando um padrão. Então, o que eu tô pedindo mesmo é de torcedor mesmo, torcedor para torcedor. Sei que o Duílio Monteiro Alves é torcedor do Corinthians. Tem fotos até muito emocionantes dele, criança entrando com os jogadores do Corinthians do passado. Mas que faça isso. Faça isso. Mostra que foi incompetente. Como presidente foi um horror. Então o que eu peço de verdade é isso, Duílio.
E leve contigo também essa cúpula desgraçada que existe no Corinthians. Tem cara no Corinthians que são terríveis, não tem nem comparação. Então o que eu peço de verdade é que tome essa atitude realmente pelo bem do Corinthians. Porque o Corinthians precisa realmente da sua saída.